António, bem-vindo ao Último a Decidir. Olha, ao longo dos últimos anos tens acumulado diversas funções. Como é que é, ter 3 chapéus ao mesmo tempo? É um grande desafio, Fábio. Olha, antes de mais, deixa-me dar-te uma boa tarde a ti e a todos que nos estão a ouvir. Agradecer-te a ti em particular e à IFI Group por este convite. É sem dúvida um gosto poder estar aqui a discutir contigo, tranquilamente, temas que espero que sejam proveitosos para quem nos ouve. De facto, é um desafio, respondendo à tua pergunta, ter três chapéus, ainda por cima eu sou careca, por isso tapa aqui a careca, os chapéus, mas efetivamente o meu percurso tem sido muito pautado por aquilo que é a minha veia ligeiramente sonhadora, não é? Ou seja, vamos se calhar começar por aí. Atualmente eu desempenho funções na direção da SOS Portugal e por via dessas funções represento a instituição numa outra organização, que é o Data Collab, o Laboratório Colaborativo para Serviços de Inovação Orientados a Dados. Na SOS Portugal, assumo 2 funções, sou diretor de uma unidade, que se apelida Digital Innovation, ou seja, que tem o grande foco de criar, de agregar internamente as unidades de negócio naquilo que é a missão de desenvolver novos serviços e novos produtos para o mercado, sempre trabalhando, num ecossistema já alargado de inovação, com vários parceiros, com várias entidades, na perspectiva de criar valor e vantagens sustentáveis competitivas para a organização. Ao mesmo tempo, também lidero a direção regional a norte do país, no que tem a ver com o negócio concreto da SGS. Isto porque a SGS Portugal agora está inserida no ecossistema Ibéria, ou seja, nós há 2 anos sofremos aqui um processo de transformação muito importante para a SGS, naquilo que é a transformação e a concretização da SGS Ibéria, onde existe agora uma muito maior proximidade entre aquilo que é o país Portugal e o país Espanha, e estamos a implementar um processo de regionalização. Por isso, estas são as duas funções que eu tenho na SGS, por via da minha função muito mais ligada à inovação e ao desenvolvimento de produto e naquilo que também é o percurso da SGS na criação desse ecossistema de inovação, nós tivemos o sonho de poder criar uma entidade do sistema científico para efetivamente conseguirmos desenvolver novas dinâmicas na área dos dados. E os dados, como sabes, hoje em dia estão no centro do mundo. Nasceu assim o Data Collab, que é um laboratório colaborativo, como mais uma larga dezena de laboratórios que existem, mas muito focado também em conseguir aportar valor através da inovação e fenómenos de ID, para o mercado e para as necessidades concretas do mercado. Estamos a falar aqui de índices de maturidade tecnológica um bocadinho mais baixos em relação àquilo que é o trabalho que nós fazemos diretamente na SGS, Sim. mas sempre com um foco muito orientado a mercado e necessidades concretas. Olha, por acaso eu vou querer explorar um pouco mais essa questão do Data Collab mais à frente, mas gostava de perguntar, tu tiveste muitos anos no ISQ, ou seja, num líder à escala nacional, e depois passaste para a SGS, que é um líder à escala global. Como é que se faz esta transição? Com muita resiliência e com muita dedicação. Efetivamente, eu trabalhei durante 9 anos no Instituto de Qualidade, que em Portugal tem um papel de liderança naquele que é o meu setor de carinho, que é o setor TIC, Testing, Inspection and Certification, que em português é exatamente a mesma coisa, Teste, Inspeção e Certificação, só que para nós TIC normalmente é Tecnologias de Informação e Comunicação. Eu quando estava a estudar tinha o objetivo de poder trabalhar na área da sustentabilidade, ou seja, embora dentro de um setor tecnológico. A minha base de estudo é engenharia eletrotécnica, mas depois a especialização foi feita na área de energia. E gostava muito de poder trabalhar na altura, tinha esse desejo, essa ambição, de poder trabalhar muito no fenómeno da sustentabilidade, da eficiência de recursos, e apareceu na altura quando estava a sair da minha vida académica, que me deixa muitas saudades, apareceu uma oportunidade numa empresa participada do grupo ISQ, que se chamava na altura ISQ Energia, que já não existe hoje em dia, foi incorporada no grupo, com o objetivo de trabalhar efetivamente o setor da eficiência energética desses recursos, sendo que no ISQ
a paixão pela sustentabilidade manteve-se, mas dentro daqui do António, o tema inovação sempre esteve presente. O empreendedorismo, o tentar fazer acontecer algo novo, algo diferente, sempre foi algo que esteve muito dentro de mim, desde muito jovem. E efetivamente no ISQ, hum, criamos várias dinâmicas, por exemplo, a criação do Sustainable Innovation Center, que foi um dos primeiros centros de ID de um centro de interface tecnológico só focado no tema sustentabilidade, os primeiros projetos de economia circular há muitos anos atrás, os primeiros projetos utilizando algoritmia e previsão, para a eficiência da utilização de recursos. Por isso, o desafio de trabalhar ID numa entidade que lidera, e que liderava nacionalmente, o tema do negócio da terceira parte em Portugal, foi muito importante para mim e fui crescendo nessa organização, hum, atingindo depois a responsabilidade também nos temas associados à inovação e à captação de financiamento, porque depois, ah, o tema nas grandes organizações de desenvolvimento de produto e captação de financiamento estão muito sincronizados, não é? Temos que mitigar o risco da inovação, e por isso trabalhamos muito financiamentos competitivos. E nessa senda, fui sendo desafiado por alguns concorrentes, do ISQ, e sem dúvida que havia sempre aquela vontade de perceber, mas como é que se vai trabalhar no líder mundial do setor em que eu já trabalho há tantos anos? Foi-me lançado o desafio de criar a direção de inovação na SGS Portugal, hum, e durante algum tempo maturei essa ideia, e é sem dúvida muito diferente aquilo que é trabalhar numa organização de base portuguesa, para aquilo que é trabalhar numa organização de base, internacional, com presença em 114 países, com mais de 100.000 funcionários, cotada em bolsa, com um turnover acima de 7 bilhões de euros. O mundo e a escala são completamente distintas. E por isso é um desafio, e foi um desafio, fazer essa mudança, e tem sido muito agradável a jornada e o caminho ao longo destes últimos anos, É isso, é de excelente. aprendizagem. Olha, por acaso, essa questão da inovação é muito importante, que tenhas uma paixão por esta área, mas, a semana passada nós tivemos cá no Porto o Prémio Nacional de Inovação e um dos temas mais, falados foi que Portugal é mais um país de ID do que propriamente de inovação. O que é que tu achas que falta a um país que se calhar, realmente financia bastante aqui a investigação, mas que depois não consegue, dar o passo seguinte que é, inovar de forma prática? Impacto, ou seja, eu creio que hoje em dia nós financiamos muito atividades de ID, temos um ecossistema de investigação e desenvolvimento muito proliferado, permitam-me este desabafo, com muito pouca estratégia, e efetivamente, a escala fica em risco. Quando, olhamos para a dualidade entre investigação e desenvolvimento e inovação, hum, usualmente temos uma falha grave que é no o sistema científico nacional que suporta muito as organizações portuguesas, por vezes não está propriamente focado naquilo que é o ir escalando a cadeia do índice de maturidade tecnológica até chegar a um produto final, mas sim efetivamente em fundamentar um conjunto de investigações para dar continuidade a essas investigações. Por isso, o escalar e o ter a resiliência para conseguir pegar numa ideia e levá-la ao mercado é sem dúvida muito complexo, não é? Ultrapassar o vale da morte, que nós todos o conhecemos, é sem dúvida complexo. Contudo, hum, o facto de existir menos inovação, como dizias, em Portugal, no meu entender, é porque não há uma cultura direta, e de base, nas bases de empreendedorismo. É muito importante, a meu ver, que as pessoas não tenham medo de falhar. E nós vivemos numa cultura em que normalmente se falhas és Posto de parte, aniquilado e é. és posto de parte. E é fácil lateralizar este tipo de assuntos para outras geografias mundiais, onde a falha e o erro é super valorizada, enquanto que nestas geografias infelizmente não é. Não, por acaso vi até uma frase muito engraçada estes dias que era,
No caminho para o sucesso, a falha é uma saída que está antes. Às vezes temos que continuar. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, na inovação temos muito presentes a premissa do fail quick, fail cheap, não é? Ou seja, é importante termos a noção que a falha existe. Quanto mais rápido falharmos, mais podemos prever o risco da continuidade ou, efetivamente, a saída. Hum, Só que este tipo de cultura, ah, infelizmente, nós não temos instalado em larga escala em Portugal, porque fala-se do empreendedorismo com muito receio. Porque é difícil captar investimento e numa altura em que efetivamente existem muitas oportunidades a nível de financiamento disponível, mas não existe a prática, desde tenras idades, de podemos falar sobre isso abertamente às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos, Achas que porque devia ser uma disciplina que os alunos em tenra idade podiam ter na escola? eu acho que o pensamento crítico é sempre algo que nós devemos valorizar e devemos incutir nas gerações mais novas. Eu creio que já existem programas de educação e já existem escolas onde há muita estimulação nessa matéria, mas não é uma realidade ao alcance de todos. E com alguma pena minha, não é? Ah, não começam todos ao mesmo nível. E depois a vida vai encaminhando e vai fortalecendo aqueles que efetivamente não querem desistir, vão criando tração, vão acreditando em si próprios, para contribuir para a sociedade e para conseguir criar novas empresas, novas tecnologias, novos negócios. Não precisamos estar a falar de negócios altamente tecnológicos, mas novos negócios, Novos nova negócios. economia, não é? Por acaso, isso que tu referenciavas há pouco do Vale da Morte é muito importante. Nós, por acaso, estamos presentes em 8 testbeds e isso ajuda imenso as empresas a testarem os seus projetos piloto e tudo mais. No entanto, no Data Collab também podemos dizer que ajuda estas empresas a passar esse mesmo Vale da Morte porque permite, de certa forma, ter ali um porto seguro para vários testes. É isso que também se faz. Sim. Já agora permite-me só dizer que uma das 30 test beds que estão a ser financiadas atualmente pelo PRR é lidada pela SGS Portugal. A testbed A CPN, não lida-se é? exatamente Collaborative Productization Network e na verdade estes 3 temas, são muito importantes para nós. Colaboração, produtização e rede, não é? E não é à toa que este nome foi pensado desta forma, porque, hã, os testbeds, têm um grande objetivo de suportar as organizações naquilo que é a sua produtização, naquilo que é o pegar numa ideia ou num rascunho, ou então em algo que já foi, hum, testado, mas numa perspectiva, ainda mais laboratorial, para conseguirmos escalar esses produtos e tentarmos, chegar ao mercado, ou pelo menos a níveis de TRL, de índice de material tecnológica, mais elevados. Para que a PME, para que a grande empresa, se bem que maioritariamente, o apoio são para as PMEs, no caso dos testbeds, possam efetivamente ter uma ajuda, naquilo que é o suporte à produtização. E aí, há uma grande relação entre, aquilo que é a capacidade e a infraestrutura tecnológica da SGS, porque, não nos podemos esquecer que no fim de um determinado desenvolvimento, normalmente, um produto vai ser certificado. E há um conjunto de dinâmicas que têm que ser garantidas. Eu tenho que o testar, eu tenho que o inspecionar, eu tenho que o validar, eu tenho que garantir que ele está conforme com um conjunto de ações e depois muitas vezes eu vou ter que o certificar para conseguir colocar esse produto num determinado mercado. Toda esta cadeia de trabalho é assegurada por empresas de terceira parte, como a SGS. Depois, em nichos deste desenvolvimento, aparecem entidades como a Data Collab, onde a necessidade tecnológica impera e o suporte para a produção tecnológica é feita. E a Data Collab tem feito esse papel, de ajudar as empresas portuguesas que têm ideias concretas em transformar essas ideias concretas em negócios tecnológicos, utilizando depois toda a infraestrutura disponível no testbed, que é liderado pela SGS, em que a FI Group é parceira, e também a Entogreen, que é uma empresa de base inovadora, que trabalha a nova alimentação. Olha, quando falamos de dados, ou seja, é uma das premissas maiores do Data Collab, muita gente não entende bem onde é que eles estão presentes no dia a dia.
cada vez mais falamos até de Big Data, mas para a PME, como é que isto se materializa na prática, no dia a dia? Onde é que estão estes dados todos, que podem ser, trabalhados? Sim, o Data Collab nasceu para dar propósito aos dados. Exatamente. Essa é uma das nossas premissas de base, e efetivamente nós ainda não estamos orientados a uma economia baseada em dados. Infelizmente as organizações, hum, muitas delas, não todas como é óbvio, não é? Não tomam as suas decisões suportadas e orientadas aos dados que têm. Infelizmente muitas não os têm organizados, nem sabem onde é que eles estão, não têm um data governance associado ao seu modelo de produção ou ao seu modelo de gestão, e isto tem um impacto naquilo que é a decisão eficaz. E toca no tema que falámos há bocado, que é: se eu não conseguir ter o dado certo para poder tomar a decisão certa no momento certo, posso colocar em risco aquilo que é a evolução do meu negócio. Por isso, efetivamente, dados existem em todo o lado, ou seja, se olharmos para a cadeia de uma organização, nós podemos eh, expurgar dados desde aquilo que é a extração de uma matéria-prima, ao processamento dessa matéria-prima, à transformação e à venda, mas infelizmente nós não temos uma realidade presente hoje em dia em Portugal. Eu não digo que isto não é só um problema dos portugueses, isto é um problema mundial, Mundial, que exatamente. é efetivamente ter uma economia baseada e suportada em dados. Mas estes desafios estão a ser trabalhados, ou seja, a Comissão Europeia, e agora focando-nos mais aqui no nosso cantinho, tem uma estratégia ligeiramente concreta em relação àquilo que é o tema dados, e um dos temas que, no meu ver, vai poder facilitar e transportar a economia de dados para um outro paradigma é o tema dos espaços de dados federados. Ou seja, hoje em dia eu não consigo ter sistemas interoperáveis baseados em dados, para poder correlacionar fontes de decisão em setores, em cadeias, porquê? Porque eu tenho medo de partilhar os meus dados, eu não sei com quem é que vou partilhar. Hum, e efetivamente, este tema novo que, que nós estamos a tentar trazer para a discussão, a Comissão Europeia, através da sua estratégia dos espaços de dados federados, onde o Data Collab faz parte de um dos poucos projetos financiados pelo Programa Europa Digital para a criação de espaços de dados comuns europeus, no caso, um projeto focado no agroalimentar, onde efetivamente novos modelos de negócio vão ser criados, suportados naquilo que é a economia dos dados. Por isso, os desafios a longo termo são enormes, quer seja para a utilização dos dados, quer seja para a, a criação de novos modelos de negócio baseados em dados, mas é importante termos atenção a uma coisa, que é hum, todos estes fenómenos que estão a nascer e que hoje em dia estão na moda, não é? É importante que tenhamos a consciência de que temos que falar e discuti-los. Certo, mas, por exemplo, nesta questão que agora estamos a viver da inteligência artificial, ou seja, esta cultura de dados ainda não existe bem, de forma vincada em Portugal, ou até mesmo noutros países, à escala global, como tu dizias, mas depois temos alguns colaboradores que pegam numa catrafada de dados e espetam aquilo numa LLM. Tu falavas, e bem, deste espaço federado europeu, não é? Para os dados, mas depois, se nós colocarmos os dados todos numa LLM em que esse laboratório está nos Estados Unidos, isto aqui é inseguro, certo? Sem dúvida. Isso é um dos temas prementes hoje em dia na economia, ou seja, na economia Estes laboratórios baseada em dizem dados. que na prática, se for via API, aqui já estamos a falar de coisas mais técnicas, que não utilizam os dados para nada e que aquilo entra durante os microsegundos no servidor e volta. Sim, sim, sim. Mas isto aqui qualquer empresa pode dizer Sim, isto. claro que sim, é óbvio que sim. Por isso é que eu disse há bocado que tínhamos que os discutir. Nós temos que discutir este tema. As empresas não têm a noção dos riscos que estão a correr. Ah, o tema da segurança da informação, o tema da cibersegurança, da governança dos dados é um tema, a meu ver, crítico e que, infelizmente, ninguém está a discutir. Ou muitos poucos estão a discutir e a trazer para os palcos onde devem ser falados. E é curioso perceber, nós temos contacto com muitas empresas, hum, quer numa perspectiva mais da cibersegurança e da segurança da informação pelo lado da SGS, quer numa perspectiva da inteligência de dados, da utilização dos dados,
empresariais por via do Data Collab. E efetivamente, as empresas não estão preocupadas com o impacto Da fuga de que isso, informação. que isso pode trazer à sua organização. Certo. E como é que as empresas podem consciencializar mais os seus colaboradores que isto é inseguro? O tema cibersegurança e segurança de informação é um tema crucial para as organizações hoje em dia. Acho que já todos percebemos que a certo momento, nos últimos tempos, aconteceram problemas nas organizações, aconteceram ataques, aconteceram falhas, ameaças, mas eu estou a dizer muitas vezes a palavra infelizmente. Isto não é muito normal em mim, que eu sou uma pessoa muito Posi positiva, mas na verdade, ao pensar em profundo nos temas, nós sabemos que o budget, o orçamento que existe para o tema segurança de informação e cibersegurança nas organizações é muito escasso. E mesmo depois de uma organização, e nós temos casos desses na SGS, mesmo depois de uma organização ter sofrido um ataque, hum, muitas vezes sente uma preocupação pelo facto de não querer que se saiba que aconteceu esse ataque, não é? do que Ahm, evitar novamente. do que evitar novamente. Por isso é preciso muita capacitação, é preciso muita interligação a centros de saber, que saibam efetivamente o que é que este tema significa, como é que este tema pode ser implementado e trabalhado nas organizações. E não vale a pena descer à cama da técnica, ou seja, é importante que as administrações das empresas tenham a consciência clara de que se não fizerem nada, primeiro vão ser apanhados. Ah, e depois podiam utilizar outros mecanismos até para gerar mais valor dentro das suas casas. E não é à toa que a Comissão Europeia hum, harmonizou e está agora a implementar, e os diferentes Estados-membros com diferentes ritmos, a NIS 2, que é uma nova diretiva para que a cibersegurança possa vir para o centro de decisão em temas mais críticos, em áreas mais críticas, como a área da energia, a área da água, a área da saúde, mas também em áreas, que podem não ser consideradas tão críticas, mas que têm relevância, impacto nas cadeias e que estão associadas a estas áreas críticas, onde a partir de agora ou nos próximos tempos, quem decide vai, ser penalizado pelas más decisões, que tem tomado no domínio da segurança da informação. Vai haver a responsabilidade Vai então, haver uma responsabilização, a quem é quem gera nada. administrador, a quem gera, a quem é sócio-gerente de uma organização, desde que ela esteja numa cadeia que seja crítica, considerada crítica. São consideradas, se me falha agora a memória, cerca de 13 setores de atividade, de alta criticidade, e depois um outro conjunto de setores, que têm impacto para estas cadeias de alta criticidade. Olha, uma das críticas que mais fazem normalmente à Europa é que regula sempre primeiro e depois corta aqui um pouco as pernas ao empresário, não é? Não achas que isto é uma pergunta, lá está, que não há uma resposta certa, que é nós ao regular bastante esta área, não perdemos depois terreno ou margem competitiva para o mercado asiático e o mercado europeu, americano, digo. Americano, sim, sim. É uma excelente pergunta. Eu acho que aí não há uma ciência exata. É que assim deixamos de poder usar ferramentas que se calhar estão na vanguarda. Exatamente, exatamente. Eu acho que nós temos que falar sobre os temas, não devemos castrar, o desenvolvimento europeu. Eu não sou tão pessimista como muitos outros que dizem que nós na Europa não fazemos nada. Nós na Europa temos muitas coisas boas, bem feitas. Infelizmente, mais uma vez, hum, não temos tido a arte e o engenho de poder capitalizar alguns dos cérebros brilhantes que temos, que têm que fugir da Europa para poder pôr em ação as suas ideias noutras geografias. Eu acho que temos que trabalhar muito melhor isso. Acho que é efetivamente um tema que a Comissão Europeia ah, tem que fazer algo. Ou seja, está na altura em que tem que fazer algo, porque há uma célebre brincadeira, não é? Agora não sei se eu vou dizer correto, não é? Mas hum, a América tem a ideia, não é? A Europa legisla, não é? E a China faz, não é? Exato. Pronto, isto tem que ser mudado. E começam-se a sentir algumas notas disso na Comissão Europeia. Por exemplo, a criação do produto passaporte digital. Não sei se é um tema que já ouviste falar, Já vi, sim, sim. mas a Comissão Europeia, mais uma vez, regulando ou tentando regular, vai querer fazer transparecer para o cidadão que
aquilo que ele consome no seu dia a dia, eh, numa larga percentagem, não é feito na Europa. Eh, para também trazer o cidadão comum e a sociedade para estes temas. Porque se o cidadão e a sociedade civil não se comprometerem também com esta mudança, não estiverem dentro dos temas, não quiserem saber o que está a passar, efetivamente vai acontecer, vai continuar a acontecer o que está a acontecer. Ou seja, o poder de compra, o movimento da compra, deve estar associado e as pessoas devem saber aquilo que estão a consumir. Ah, Isto é uma E pequena daí a nota. necessidade do passaporte E digital, é daí a isso? necessidade do passaporte digital, que é para efetivamente, conseguirmos ter acesso e rastreio da informação de um determinado produto, que depois pode ser entendida como o impacto que esse produto tem no meio ambiente, naquilo que é a informação de cadeia desse produto, Isso não e o faz com que os consumidor, produtos sejam mais caros? o facto da implementação do produto passaporte digital. Acho que ainda estamos numa fase muito embrionária para poder testar com certeza que os produtos vão ficar mais caros. O que eu acho é que, o produto passaporte digital pode vir a valorizar aqueles que são os produtos, Hum. diferenciadores, hã, de nicho também, Os que consumidores alguns. vão querer, se calhar, produtos com esse passaporte. Exatamente. Eu acho que no futuro, Isso é um fator essa de é a qualidade. visão de qualidade que a Comissão Europeia vai querer acrescentar. E perceber o que eu estou a consumir o quê, não é? Ou seja, Claro. para onde é que isto passou? Hoje em dia, se calhar, se olhares para uma camisa, um casaco, se calhar o consumidor não sabe que esta peça passou, até chegar aqui, passou por 8 ou 9 países. Certo. Ah, Sim, sim, não, isso aí é um fator de qualidade e diferenciação. Olha, por falar em qualidade, e sobretudo na questão da SGS, começa a haver cada vez mais também certificações ao nível de boa utilização da inteligência artificial. começa assim. Como é que se certifica uma área que nós não sabemos onde é que termina? Isso é uma boa pergunta. Existem várias dinâmicas, ou seja, em movimentação naquilo que são as normalizações, desculpa, e os estándares internacionais. A SGS está a tentar liderar esse processo. Nós já temos algumas empresas certificadas pela norma, que eu agora não sei precisar o número ao certo da ISO, mas onde efetivamente se verifica o processo em si. Isto é um tema muito completo e muito complexo, porque a evolução é constante e permanente. Nós de 2 em 2 dias Coisas temos novas. temas novos, temos coisas a acontecer, que não prevemos, muitas delas não conseguimos prever, mas o foco é mais no processo. Ao bocado falavas, eu estou a colocar a informação da minha organização aqui, simplesmente acreditando, ou seja, eu vou na fé de Sim, que sim. está tudo bem. Hum, e o que nós entendemos e queremos transformar e transportar para as empresas é que temos que olhar para esse processo. É importante a utilização da inteligência artificial. Acho que essa é uma boa mensagem que nós podemos passar, que é, é necessário utilizarmos a inteligência artificial. Utilizamos as ferramentas que toda esta tecnologia nos permite ter, mas saber utilizá-las de forma responsável, de forma segura e eficiente. E eu acho que ainda há um caminho muito grande de capacitação, de formação, de conhecimento que tem que ser passado para que haja um impacto na utilização e uma utilização segura de todas estas novas tecnologias que estão aí a aparecer, que nem cogumelo. Claro. Não, aliás, tem saído um modelo novo da DLM a cada 3 dias. Triste. Isto é impensável. Olha, para quem gera uma equipa de inovação, ou seja, um departamento de inovação, esta questão do AI veio acelerar ainda mais, o processo? Sem dúvida, ou seja, a questão do AI, numa fase inicial, foi necessário compreender em que momentos, do jogo e dos Utilizar, não é? processos nós deveríamos utilizar. Hum, Depois consciencializar as nossas pessoas de que podemos utilizar estas novas ferramentas e depois começar a testar, começar a implementar, começar a perceber como é que funciona. Ah, Como dissemos há bocado, não há ciências exatas, ou seja, a evolução é tão permanente que temos que continuamente ir experimentando, mas com um foco e com uma estratégia. Ou seja, hum, é importante que as empresas consigam entender a essência da tecnologia que está a aparecer e olhar para os seus negócios, para os seus processos, para as suas formas de vender, para os seus modelos de negócio
porque há modelos de negócio que hoje existem que daqui a uns dias vão deixar de existir, e têm que ser alterados. E eu não vejo esse ritmo de aceleração nas organizações ao, ao passo que ocorre a evolução tecnológica. E este Achas gap, que o mercado está um pouco adormecido face a isto ainda? não acho que esteja adormecido, mas esteja adormecido. Eu acho que, se tu falares com qualquer pessoa com que te cruzes, todos vão ter uma opinião sobre a inteligência artificial. Mas está muito A à questão superfície ainda, é isso? exatamente, a questão é o quão eu debrucei-me sobre o tema e efetivamente como é que eu posso implementar e aplicar e ter sucesso, retorno e impacto para a utilização destas novas realidades que estão à nossa volta. Por acaso, outro dia pensava nisso, que é, existe muita gente a trabalhar AI de uma forma mais profunda e existe muita gente a falar da AI de forma mais superficial. Ou seja, quem entrar agora no barco de uma forma mais profunda vai ter melhores resultados. Mas não achas que isto está a avançar tão rápido que daqui a uns meses o conhecimento todo que tu tens de forma profunda, na prática já não é interessante? Acho, concordo com essa tua abordagem. Efetivamente, e nós temos visto isto, não é? Ou seja, várias startups que foram financiadas em bastantes milhões de euros, que de um dia É para um o produto outro, tecnológico. um produto tecnológico, não é? Que de um dia para o outro deixaram de fazer qualquer tipo de sentido. Ou seja, exatamente porque a evolução está a ser tão rápida, ah, e se calhar as pessoas encaram como uma grande oportunidade, mas não fazem uma reflexão, e aqui entra a inovação. O pensamento crítico que falávamos há bocado. Certo. É muito importante quando pensamos num novo produto tecnológico, ainda por cima, associado à inteligência artificial, é muito importante percebermos se nós daqui a um mês, o que nós estamos a pensar hoje, daqui a um mês já não vai ser oferecido por qualquer um dos grandes players, que hoje em dia estão posicionados neste tema. Por isso concordo com o que estava a dizer, e é importante haver uma reflexão profunda quando estamos a pensar no nosso modelo de negócio, no produto que vamos implementar, qual é o nicho que ele ataca, qual é efetivamente a oportunidade que ele vai gerar, e este landscape é fortíssimo, não é? Ou seja, é importante, é mesmo importante refletir-se antes de fazer investimentos, nestes temas mais tecnológicos e mais emergentes, porque efetivamente daqui a 2, 3 dias ou dois, três Dias, meses, nem meses, eh, exatamente. já fomos ultrapassados. Olha, para as empresas que inovam mais, ao nível de serviço, achas que vai ser complicado daqui para a frente terem vantagens competitivas contra outras empresas? Porque uma coisa é ter um produto físico, outra coisa é um produto, de know-how ou de software altamente tecnológico que pode ser copiado neste momento. Acho difícil. Eu acho que aqui o feitiço virou-se contra o feiticeiro, não é? Ou seja, vou brincar aqui com isto, que é, eu acho que o primeiro grande setor que vai ser marginalizado por estas novas tecnologias é o próprio setor tecnológico. Ou seja, toda a engenharia informática, toda a engenharia tecnológica, hoje em dia montas um exército, Da gente, de agentes, é certo. e consegues ter resultados semelhantes, claro, e para que não fique isso mal entendido, sem o controle de qualidade, sem séniores que percebam efetivamente o que é que está a ser emitido, porque acho que convém entender que nem tudo o que nos aparece é verdade absoluta. Claro que Eu, sim. e eu acho que uma boa média das pessoas acha que, é uma verdade absoluta o que lhe aparece à frente do ecrã. E é muito importante termos efetivamente esses validadores da tecnologia, esses validadores daquilo que é, o que nos chega, mas aqui eu acho que, por exemplo, um dos setores, o setor da informática, é um setor que vai passar aqui se calhar algumas mudanças de paradigma, alguns reskillings que vão ter que acontecer, porque é observar as notícias, é perceber, não é? É perceber, entidades como as que são lideradas, olha, por exemplo, o antigo dono do LinkedIn, que despediu metade do seu corpo ativo, e substituiu por agentes. Muitas empresas, estão a tomar esta ação, mas, acredito que as empresas de serviço, além de terem que pensar o seu modelo de negócio, vão ter que pensar na sua vida, não é? Ou seja, vão ter que perceber, como é que vão enfrentar os próximos anos, sabendo que não há retorno, ou seja, já não vamos deixar de ter Não há esta volta atrás. realidade, já não volta atrás. Por acaso, isso que tu dizes é interessante que, há uns episódios atrás tivemos cá o Hugo Sousa, que ele é da Marshot,
Ele falava que, tendo em consideração este Ferrari que existe, que é a AI, nós agora temos é que ter bons travões, e aí os bons travões são os séniores, no que toca à parte de software, para realmente validar aquilo que conseguimos tirar, da máquina. Nem mais. Mas por outro lado, tu achas que as pessoas estão a ficar inquietas? Ou seja, quem vive neste mundo e neste trabalho está a ficar um pouco, pensativa sobre o que é que será o seu emprego amanhã? É assim, Ou achas que há eu aqui uma vou reconfiguração? dividir isto é com base na minha experiência, ok? Claro, Eu vou dividir isto entre, 2 populações, a população mais sénior e a população mais júnior. Eu acho é que que eu vejo os cenários bastante otimistas. aqueles que são mais júniores, eu acho que veem o risco à frente dos seus olhos. Os que são mais séniores, veem muitas oportunidades. E por isso é que eu acho que é importante passar essa mensagem, principalmente para aqueles que são mais novos, que estão ainda a estudar, que vão sair agora da faculdade, ou que estão a debruçar-se a fazer o reskilling para estas novas atividades, hum, pensarem bem, refletirem bem no que é que vão fazer, onde é que querem se especializar, porque vão ter um caminho agora, mais desafiante, mais É. desafiante. Outra perspectiva, porque também se falava disso há uns dias atrás, que é, se antigamente nós precisávamos de 20 pessoas para produzir determinado software numa empresa, e essa empresa não tinha, budget para ter 20 pessoas, agora se calhar consegue ter um. E as pessoas que saem de outras organizações que já não precisam de 20 e só precisam de um também, isto faz com que outras PMEs consigam começar a investir nesta área e ter inovação, a este nível. Tu já consegues sentir isto nas empresas que acompanhas? Ainda muito levemente, muito levemente. Eu sinto que há uma preocupação, ou seja, nós trabalhamos com organizações de todas as tipologias, desde pequenas Certo. organizações com 3 4 colaboradores, até grandes organizações com milhares de pessoas. E a azáfama do dia a dia, não é? A espuma do dia a dia, muitas vezes não permite a que os líderes das organizações abdiquem do seu tempo para pensar em estratégia, pensar nos seus modelos, e entender como é que estes novos fenómenos os podem catapultar, capacitar. Por isso, eu ainda não sinto que haja uma grande aplicabilidade, sinto que há muito interesse, e não é à toa que, estando nós aqui numa casa ligada aos financiamentos, que o IFIC teve um boom de candidaturas. Aliás, nós tivemos um overbooking, porque na altura quando isso sai, no espaço de 2 dias, a bem dizer, a dotação já tinha É inacreditável, terminado. ou seja, todos se mobilizaram, sejam consultores, sejam mesmo as organizações, se mobilizaram para: "Epá, vamos ver se conseguimos, um financiamento para finalmente poder despender do meu tempo ou do tempo de alguém da minha equipa para perceber como é que a inteligência artificial pode aportar-me valor". E acho que isso é um bom exemplo, não é? Agora, Isso mostra interesse do tecido empresarial por este sem por dúvida, esta área. sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, temos que começar a pensar em redesenhar certos, sistemas de incentivo ou mecanismos para, dar resposta Sim, àquilo que as empresas procuram. mas mais uma vez com estratégia. Com estratégia, exatamente. Porque, o IFIC não deixou de ser aqui um instrumento muito válido para, esgotar aquilo que são as verbas associadas ao PRR e ao nosso Next Generation Europe, não é? E é importante. Esse foi o principal objetivo. Sim, e é importante que esse financiamento, seja utilizado como uma base estrutural. Porque vai existir uma proliferação de soluções, hum, e ao mesmo tempo, e permite-me dizer isto, vai existir muita banha da cobra. E é esse alerta que eu gostava de também poder dar às empresas, de se certificarem, do trabalho que vão fazer, porque eu acho muito engraçado, quando nós pedimos experts e especialistas no tema, com 20 anos de trabalho, isso não existe, ou seja, ah, Exatamente. isso não existe. Não, por acaso outro dia, eu também me deparei com uma frase muito interessante que era: "Se a AI permite acelerar as coisas boas, também permite acelerar as coisas As más." coisas más, Ou exatamente, seja, pode ser um multiplicador do que é mal feito. exatamente. Existem pessoas há muitos anos a trabalhar neste tema, mas a massificação do tema, É muito recente. é muito recente e obriga a que haja esta capacidade de E como é que se distingue, multiplicar. o que é a banha da cobra e o que realmente é
o mais correto. Eu acho que é Além da certificação, como é óbvio. pronto, acho que é importante, eh, que as empresas, conheçam os seus parceiros, ou seja, entendam o portfólio do que foi feito, a capacidade técnica que eles possam ter, pelo menos naquilo que foi as ofertas que já executaram no passado. Hum, e efetivamente a certificação aqui é uma mais-valia. Embora seja um tema ainda pouco falado no mundo da tecnologia, o garantir, por exemplo, que uma organização tem uma certificação 27001, à partida estamos a garantir que aquela certificação está completa com um conjunto de regras que garantem a segurança, não é só daquela organização que presta o serviço, mas é dos dados que vão Parceiros. estar associadas à minha organização. Por isso, procurar estes tipos de dinâmicas será sem dúvida um cariz diferenciador para quem está à procura de players nesta área. E sem dúvida acho que o portfólio, o impacto que algumas organizações já têm, e nós temos muito boas organizações em Portugal a trabalhar este tipo Essa área. este tipo de tecnologias, esta área. Olha, para que não digas mais vezes nenhuma, infelizmente, durante este podcast, até recuperando aqui um tema que há bocado falávamos em off, nós falávamos que às vezes existe aqui um problema de escala das empresas portuguesas, mas tendo em consideração esta onda da AI, ou seja, hoje uma empresa de base tecnológica que tenha também um produto físico ou não, com com estas possibilidades todas, consegue se calhar competir já à escala europeia ou global, certo? Isto aqui muda o paradigma, anterior, porque antigamente tinhas que provar em Portugal que conseguias ter um pouquinho de escala, mas agora não, agora se calhar consegues logo abrir uma empresa que vende à escala global. Sim. Aliás, eu acho que isso devia ser uma premissa de base quando pensas em criar um negócio. Ah, Hoje em dia, não me parece prudente, não é, um jovem empreendedor ou um não jovem empreendedor, podemos ser empreendedores em qualquer fase da nossa vida, deve pensar naquilo que é o seu novo negócio de uma forma global. Hoje em dia não faz grande sentido pensar num novo produto, a pensar só no mercado nacional. Por isso, sem dúvida que estas novas oportunidades, hum, permitem às empresas ter outro tipo de veículos e de ferramentas que há 1 ano, há 2 anos não tinham. E isso pode nos permitir competir ligeiramente igual para igual com outras entidades noutras geografias, sem dúvida. Acho que isso pode ser um critério de apoio para a escalabilidade de produtos de origem nacional. Agora, eu acho que, mais uma vez, é importante falarmos da nossa grande capacidade empreendedora e de podermos ajudar uh, esta massa empreendedora que nós temos em Portugal, que é muita e é muito válida. Nós temos entidades que estão a desenvolver inovações inacreditáveis em Portugal, e ao mesmo tempo temos negócios, se calhar de menos valor acrescentado, mas o nosso genes, a nossa forma, a nossa cultura, sempre foi uma cultura de resiliência, sempre foi uma cultura de sonho, e eu acho que hoje em dia pode ser catapultada com estas novas ferramentas e com estas novas tecnologias, sem dúvida. Olha, isso é muito interessante, porque eu também gosto do conceito de resiliência, mas há uma coisa que nos caracteriza, ou que nos caracterizam muitas vezes os portugueses, que é o desenrascar. Achas que este desenrascar, mais esta onda da AI que nos permite catapultar muitas ideias, pode ser aqui a receita explosiva para que haja empresas que antes era impensável termos em Portugal? Na tecnologia eu deixo o alerta, né, porque o desenrascar com veículos tecnológicos depois pode correr mal para o cliente, não é? Ou Exato. seja, isso deixo aí esse alerta. Mas sem dúvida, essa nossa cultura de desenrascanço é um dos nossos pilares culturais, não é? Ou seja, nós é tipo MacGyver, não é? Ou seja, com um parafuso nós criamos o que nós quisermos, não é? Eu acredito muito que vão surgir novos modelos de negócio, vão surgir outros unicórnios portugueses, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, temos que ter alguma ressalva, não é? Porque este boom, hum, acho que falávamos em off ao bocado também a questão do fail cheap, fail quick. É importante que haja um bom pensamento em relação ao novo negócio que eu vou criar, seja ele qual seja ele um suporte tecnológico ou um produto físico, seja ele um produto tecnológico, ou seja ele um produto físico, mas que efetivamente usa uma cadeia digital
E hoje em dia, acho que as empresas têm outros veículos que há uns anos atrás não tinham. Olha, António, passamos agora para o desafio final, onde temos 2 cenários. Cenário 1. Recebes uma proposta para liderar a implementação de uma plataforma de AI que pode automatizar 40% dos processos de inspeção na SGS a nível global. O potencial de impacto é enorme, mas a tecnologia ainda está em fase de maturação. O risco regulatório é real e, se correr mal, a reputação de décadas da organização pode ser afetada. Se esperares 18 meses, a tecnologia estará mais madura, mas outra empresa pode chegar primeiro. Cenário 2. Surge a oportunidade de sair do corporate e criar a tua própria empresa de consultoria em transformação digital para a indústria TIC. Aproveitando tudo o que aprendeste no ISQ e na SGS, terias a liberdade total para escolher projetos e clientes, mas perderias escala, os recursos e a rede global que a SGS te dá. A alternativa é ficar a continuar a transformar por dentro, com mais impacto sistémico, mas com menos autonomia. São dois caminhos bicudos. Tem que escolher um, não é? Sim. Ok. São 2 caminhos bicudos, sem dúvida. Até porque podemos fazer um merge dos 2. E permite-me dissecar sobre isso, não é? Ou seja, a SGS, o seu core é a confiança. Nós na SGS não iríamos desenvolver algo que viesse fragilizar aquilo que é, o nosso maior capital, que é as empresas entregam-nos aquilo que é os seus produtos, os seus processos, para que nós consigamos garantir, que aquele produto está compliant, está conforme, está validado para entrar num determinado cliente, numa determinada cadeia. Ou seja, hum, o facto de chegarmos mais tarde não quer dizer que não conseguimos estar em jogo na mesma. E isso acontece, infelizmente, só para deixar o último infelizmente, vou acabar com o felizmente, muito nas realidades das multinacionais, porque nós não temos a agilidade que uma organização mais pequena, no plano 2 tem para poder cumprir no seu calendário de execução mais rápido. Agora, podemos sempre na SGS trabalhar com essas organizações que são ágeis e trabalhar com elas para que organizações mais pesadas, organizações com outros níveis de desenvolvimento, ah, possam conseguir alcançar esses resultados. Por isso eu não sei se é normal, tínhamos mesmo que optar por um ou por outro, mas eu sugeria que pudéssemos optar pelos 2, aqui numa perspectiva de ecossistema e de relação entre aquilo que são, entidades de peso, entidades com uma inércia mais substancial, entre outras entidades com menos inércia, mas que em conjunto podem fazer coisas, fantásticas. E partilhar que efetivamente a SGS tem muito esse ónus de trabalhar em ecossistema. Ou seja, nós não queremos assustar ninguém por sermos o líder mundial de teste, inspeção e certificação. Nós queremos é trabalhar com bons parceiros, que também possam ser ágeis em momentos que nós não conseguimos ser, mas chegar lá também. Se chegarmos primeiro, melhor. Se chegarmos 18 meses depois, mas com a confiança de que temos um produto estável, sólido e que nos vai permitir ganhar cota de mercado, e satisfazer os nossos clientes, é suficiente e é base para que o sucesso e o retorno aconteçam. Olha, eu partilho muito também dessa tua opinião, até porque estamos numa era em que cada vez mais, em vez do empresário olhar só para o seu quintal, devia era juntar vários quintais e termos aqui um espírito de cooperação. António, obrigado por teres participado no nosso podcast. Já acabou. Ok. E aos nossos ouvintes, até ao próximo episódio de O Último a Decidir. Muito obrigado. Obrigado eu, Fábio. Obrigado. Valeu.